Olá, eu sou a Mafalda, sou Health and Performance Coach. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Supera-se. Hoje vamos falar da realidade e como é que nós construímos a nossa própria realidade. Já pensaram como é que duas pessoas diferentes veem exatamente a mesma situação de maneiras diferentes? Ou quando dizemos numa discussão que temos que ouvir os dois lados, mas porquê é que temos que ouvir os dois lados? Se é exatamente a mesma situação, a realidade, porquê é que há dois lados? Porquê é que não há só um lado? Preparem-se para uma viagem fascinante pela percepção humana e descubram como é que compreender melhor como é que este conceito de realidade construída pode ajudar a transformar a tua vida, os teus relacionamentos e a tua carreira. Olá a todos, o meu nome é Mafalda e este é o podcast Supera-se. Aqui vou falar de saúde, seja comida, exercício físico, sono ou tudo o que te possa ajudar a ser a tua versão super. O objetivo da Supera-se é conseguir criar uma comunidade de outliers, pessoas fora do normal, pessoas que querem estar constantemente a melhorar e que não se contentem com estar bem, mas querem estar ótimas, pessoas que não têm medo de lutar pelos objetivos e pessoas que querem ser super. Mas o que é isso da realidade construída? Será que existe mesmo uma realidade? Ou será que simplesmente a realidade é uma construção na nossa cabeça para nós interpretarmos as coisas que acontecem à nossa volta? Na verdade não existe uma realidade. Na verdade existe a nossa realidade. E essa nossa realidade é feita consoante aquilo que nós percepcionarmos à nossa volta, a nossa realidade externa, seja as nossas imagens, consoante as cores que nós vemos, seja consoante aquilo que nós ouvimos, seja consoante aquilo que nós cheiramos, sentimos através de odores, através de sabores e através de toques. E a maneira como tudo isto, todos estes estímulos externos chegam a nós, seja através da nossa boca, seja através dos nossos ouvidos, dos nossos olhos, da nossa pele e do nosso nariz, isto vai influenciar a forma como nós percepcionamos as coisas. E esta realidade é influenciada por várias coisas, seja aquilo que nós recebemos a partir dos nossos 5 sentidos, que é este ambiente externo, é influenciado também por aquilo que acontece dentro de nós, ou o nosso ambiente interno, e tudo isto vai passar por vários filtros dentro da nossa cabeça, dentro do nosso cérebro, que vai levar a que tenhamos uma certa representação interna daquilo que esteja a passar à nossa volta. Isto é, nós vamos contar uma história, vamos dar uma determinada representação àquilo que está a acontecer à nossa volta. Aí se chama a nossa realidade construída. Mas quais é que são estes filtros para que possamos construir esta nossa realidade? O primeiro filtro tem a ver com a realidade externa. Como eu já disse, como é que os nossos 5 sentidos recebem a informação que está ao nosso redor. Por exemplo, se formos a caminhar na rua, existem vários estímulos à nossa volta. Seja vários estímulos a nível auditivo, seja o som dos carros, seja o som das pessoas a falar, seja o som do ruído de uma construção que está a acontecer naquela altura, seja os vários cheiros que podem estar à nossa volta, seja a nível visual, seja vemos os carros, vemos as pessoas, vemos o céu, vemos o nosso chão. Tudo isto são os nossos estímulos externos e nós vamos nos focar em apenas uma percentagem pequena de todos estes estímulos externos. Por exemplo, se estivermos a atravessar uma passadeira, é normal que o nosso foco seja olhar para ver se vêm carros e ouvir para ver se vêm carros. Isso para perceber se os carros estão a aproximar, estão a abrandar e a parar, para que possamos atravessar a passadeira em segurança. Por outro lado, se estivermos num parque sentados e mesmo que este parque seja no meio da cidade, não nos vamos focar tanto no som dos carros e em procurar visualmente os carros, porque estamos no meio de um parque. Isto é, o nosso foco mudou consoante o nosso ambiente, mesmo tendo acesso a sons e possivelmente aos mesmos estímulos visuais. Isso é então o primeiro filtro na construção da nossa realidade, que é como é que, com tudo aquilo que se passa à nossa volta, com toda a nossa realidade externa, como é que nós recebemos isto através dos nossos 5 sentidos e em que é que nos vamos focar em todos os milhares de estímulos que recebemos. Não faz sentido para o nosso cérebro ter que processar todos os estímulos que recebe do exterior, porque cada vez que ele tem que processar determinado estímulo, gasta energia. De uma perspectiva evolutiva, era importante nós pouparmos esta energia para conseguirmos caçar a nossa próxima refeição. E por isso o nosso cérebro aprendeu a apenas se focar em determinados estímulos que eram considerados aqueles que eram importantes para nós naquele momento. Mas como é que o nosso cérebro sabe em quais destes milhares de estímulos que temos à nossa volta, em quais é que se deve focar?
E aí entramos no segundo filtro, que são os nossos metaprogramas. O nosso cérebro vai omitir alguns estímulos à nossa volta, vai generalizar e distorcer aquilo que vemos, ouvimos e sentimos para alinhar com os nossos valores, com as nossas crenças e com as nossas experiências. Aquilo que nós vemos, ouvimos e sentimos é influenciado pelos nossos valores, pelas nossas crenças, pelas nossas experiências e pelas nossas memórias. Temos que imaginar a nossa mente como um filtro gigante que processa todas as informações que chegam até nós. E estes filtros são moldados pelas nossas crenças, por aquilo em que nós acreditamos ser uma verdade absoluta, pelas nossas experiências e pelas nossas memórias do passado. E a nossa mente vai filtrar aquilo que se passa à nossa volta e vai deixar ficar apenas aquilo que se alinha com as nossas ideias pré-concebidas. É como se estivéssemos a usar uns óculos de cor em que tudo à nossa volta vai ter essa determinada cor que temos nos nossos óculos, porque estamos a ver tudo aquilo que se passa à nossa volta com um filtro de cor. Por exemplo, se tu tiveres uma discussão com alguém em que tu consideres que determinada pessoa foi bruta, isso já não é a primeira vez que isso acontece. Isso vai levar a que comece a omitir as coisas positivas que aquela pessoa faz, a generalizar a situação e a ver a pessoa em si como bruta e não a ver o comportamento da pessoa e a distorcer o que a pessoa diz com base numa experiência do passado. Isso pode também estar relacionado com uma crença que tu tenhas que todos os homens são brutos. E estes filtros, como eu disse, vão gerar a nossa representação interna ou a nossa realidade construída com base naquilo que se passa exteriormente, e os nossos pensamentos e comportamentos vão ser com base nesta realidade construída, nesta nossa realidade percepcionada. Mas qual é a importância e a influência de sabermos que existe esta realidade construída e não simplesmente uma realidade geral para toda a gente? Muitas vezes, ou diria a maioria das vezes, nós não nos apercebemos que estes filtros moldam a nossa realidade e que por causa deles nós podemos distorcer informações, fazer com que interpretemos determinada situação da forma errada e até de certa forma limitar as nossas escolhas. Por exemplo, imaginemos que estamos à procura de um novo emprego. Os nossos filtros mentais estão programados para acreditar que nós não somos suficientemente bons. Podemos estar a perder determinadas oportunidades incríveis porque não as estamos a ver. Ao compreender que a nossa percepção é moldada por estes filtros e quais é que poderão ser estes filtros ou estes metaprogramas, estamos de certa forma a ganhar um novo superpoder, que é a capacidade de questionar a nossa perspectiva. Quando começamos a desafiar as nossas crenças limitadoras, a pôr-nos na perspectiva da outra pessoa e a questionar-nos as nossas generalizações, destruções e a perceber quais omissões é que poderemos ter feito, isto vai abrir portas para novas experiências e novas oportunidades. Melhorar a nossa vida, os nossos relacionamentos e a nossa carreira torna-se algo ao nosso alcance. Queria fazer uma pausa neste vídeo para te falar do meu programa Super, o meu programa de Health and Performance Coach. São 6 sessões individuais ao longo de 10 semanas. Vamos definir quem tu queres ser, quais os teus objetivos e o que é que tens que fazer para lá chegar. Vamos perceber como é que podes melhorar o teu bem-estar físico, mental, emocional e espiritual para alcançar a tua melhor versão. Se tiveres alguma dúvida, podes consultar superus.pt/produtos. Podes ainda enviar e-mail para mafalda.superus@gmail.com ou então enviar uma mensagem para as redes sociais. E agora queria falar um bocadinho da minha experiência com esta realidade construída. Uma das formas mais óbvias em que isto acontece é a forma como nós nos vemos ao espelho. Há pessoas magras que se veem como gordas, há pessoas gordas que se veem como magras, há pessoas gordas que se veem como muito gordas, há pessoas que toda a gente à volta dela a vê como uma pessoa linda, mas ela só consegue ver aquele determinado sinal naquela zona da cara que mais ninguém conseguiria ver se ela não dissesse. Durante a adolescência, parece que estes filtros mentais estão a trabalhar contra nós. E eu não fui exceção. Durante toda a minha adolescência e os primeiros anos da minha vida em adulta, eu, quando me olhava ao espelho, eu só via aquilo que eu não gostava. Só via o meu nariz grande e só via o meu peito pequeno. Nada mais existia
lá. E durante anos, sempre que eu me via ao espelho, eu reforçava isto. Eu focava-me nestes dois aspectos em mim e reforçava o quanto não gostava deles. E como me focava nisto em mim, eu espelhava isto para as outras pessoas. Isto é, eu à minha volta eu só via mulheres com o peito grande e só via narizes perfeitos. E foi necessário um trabalho consciente de pensar exatamente o que é que eu gostava em mim, começar frequentemente a dizê-lo a mim mesma sempre que eu via ao espelho, para começar a criar estas novas conexões no meu cérebro e começar a reprogramar-me para me focar mais naquilo que eu gostava em mim. Outro exemplo de uma realidade construída era eu achar que não era inteligente o suficiente, porque quando era pequena eu tinha que estudar mais que os meus irmãos para ter as mesmas notas ou pior notas ainda. E esta crença de não ser inteligente o suficiente durante muito tempo fez com que, por exemplo, eu não estivesse tão atenta durante as aulas e, obviamente, isso levava a que eu, em casa, tivesse que estudar mais, porque não estava atenta durante as aulas. Outra crença muito interessante que eu descobri recentemente é que eu não gostava do meu riso. E, por isso, durante muito tempo, eu ou não me ria e simplesmente sorria, ou então, sempre que me ria, metia a mão na boca para, como se estivesse a esconder o meu riso. Algo que também é muito comum, por exemplo, quando choramos. Como a maioria de nós tem a crença que chorar em público é algo que não se faz, então, sempre que choramos, temos tendência a tapar a cara, principalmente na zona dos olhos. Em julho deste ano, eu fiz uma formação em Programação Neurolinguística, ou PNL. Um dos princípios base da PNL é que percepção é projeção. Isto é, nós vamos projetar aquilo que percepcionamos das coisas à nossa volta. Existem também alguns pressupostos da PNL que têm tudo a ver com esta realidade construída que acabamos de falar. O primeiro é, o que foca aumenta, ou como a música Energy diz, where your focus goes, your energy flows. O segundo pressuposto é, a experiência objetiva não existe. A realidade é uma construção da nossa mente consoante os estímulos que nós temos à nossa volta. E cada pessoa vai ter a sua própria realidade. O terceiro pressuposto é, o mapa não é território. O mapa é a nossa percepção das coisas, não é uma realidade. Tal como um mapa não é um território. E cada pessoa tem o seu próprio mapa individual do mundo. Nenhum mapa individual do mundo é mais real do que qualquer outro. As pessoas respondem às suas próprias percepções da realidade. A PNL tem várias ferramentas que nos ajudam a perceber quais é que são os filtros que estão por detrás das nossas percepções da realidade. Seja filtros como crenças que nos possam estar a limitar, seja crenças que nos podem estar a empoderar. Uma dessas técnicas chama-se reframing, ou reenquadrar em português, onde basicamente se analisa uma determinada situação de vários ângulos, de várias perspectivas, levando assim a novas reinterpretações de determinada situação. Outra técnica é a ancoragem, que associa emoções positivas a determinados estímulos físicos, reprogramando assim as nossas respostas automáticas. Por exemplo, imagina que tens um medo muito grande de falar em público. Os teus filtros mentais podem ver essa situação de estar num palco em frente a muita gente como uma situação perigosa. Usando algumas técnicas de PNL, tu podes reenquadrar a forma como vês estás em frente a um palco e ver como uma situação em que estás, por exemplo, a transmitir o teu conhecimento, ou estás numa situação desafiante e não uma situação de medo. Podes também instalar determinadas âncoras para que possas resgatar determinados estados, por exemplo, de confiança, sempre que vais para este tipo de situação. E assim vais estar a mudar os teus filtros mentais e a criar novas conexões que deixam de associar o estar em frente a um palco a algo negativo, mas passam a associar estar em frente a um palco a algo mais positivo e algo desafiador e que te faz crescer. E aqui está um vídeo onde falamos da nossa realidade e como a realidade, na verdade, não existe, é apenas uma construção na nossa mente. E lembra-te que tens o poder de ajustar estes filtros e criar uma visão mais clara e mais positiva ao teu redor. Ao começares a compreender como é que funcionam os teus filtros e como é que tu percepcionas a realidade à tua volta, podes começar a melhorar a tua vida, os teus relacionamentos e a tua carreira. Por isso convido-te a colocar os teus melhores óculos com todas as maravilhosas cores que tu gostas e a começares a ver um mundo cheio de possibilidades. Muito obrigada por teres assistido a este podcast. Espero que tenhas gostado. Se gostaste, não te esqueças de colocar um gosto, de partilhar com os teus amigos
e de subscrever ao canal para receber notificação sempre que eu lançar um novo vídeo. E vemos no próximo vídeo e vamos nos tornar super juntos.